nosso vice Luiz Zacarias, para a gente apresentar o principal, né, o projeto principal. É a aprovação e amanhã será a publicação, né, desse tão aguardado Plano Municipal de Cultura. Depois a Simone faz aí o contexto histórico desse plano, né, que vai ser publicado amanhã. É um passo cultural importante que a gente dá aqui na cidade. Na região do ABC, só a cidade de São Caetano, né, que tem um plano municipal de cultura. Então também na região metropolitana, né, de São Paulo, poucas cidades têm esse tipo de projeto, de lei, né, que na verdade garante aí o planejamento, as ações da cultura para os próximos 10 anos, né? Então é um planejamento que extrapola até a nossa gestão, mesmo contando aí com uma possível ou não, que aí depende, lógico, da vontade popular, reeleição, mas extrapola até um segundo mandato. Então, um planejamento mesmo de médio e longo prazo. Para vocês terem uma ideia, de 5.570 municípios, só 107, agora 108, com Santo André, tem um plano municipal de cultura. Então, uma iniciativa que infelizmente ainda não é comum no nosso país. É uma iniciativa pioneira para Santo André, mais uma, né, das várias da nossa gestão, das várias. E a Simone, ao final, vai explicar mais objetivamente, historicamente, o que é o plano. Antes disso, né, a gente atualizar vocês os números, para vocês terem uma ideia dos números da cultura, né? A gente conseguiu descentralizar muito a atividade cultural na cidade. A gente mudou o conceito cultural que havia de shows midiaticamente de artistas mais conhecidos e concentrava em um ou outro evento a presença das pessoas, para uma cultura mais local, priorizando os talentos regionais, priorizando a extensão territorial da cidade toda, todas as tribos, né, nos vários programas que a gente vai mostrar. Então, nós chegamos a mais de 870 mil pessoas nesses 2 anos. Está aí 2017, 401 mil pessoas, 2018, 473 mil, mais de 473 mil. Passamos de 1.100 para 1.400 atividades, números 2017 e 2018. Em 2017, 439 artistas locais, 2018, 471. As pessoas envolvidas no planejamento em torno de 3.500. Chegamos a 43 bairros, então uma quantidade grande de regiões da cidade, né? Praticamente metade, a gente tem como referência 105 bairros, né, que é a referência oficial. Metade da cidade recebeu atividades culturais. Isso é inédito. A gente já teve uma fase descentralizada da cultura, mas lá atrás, na gestão do Celso, né? E desde então, e ó que lá se vão 17 anos, né, que nós não tínhamos uma política de cultura que chegasse de maneira intensa e significativa a tanta gente de uma forma espalhada por toda a cidade. Os números das convocatórias, né, que é nesse conceito de valorizar os artistas locais, 10 em 2017, 11 em 2018, tivemos aí 1.500 inscritos nos 2 anos, praticamente 3.000 inscritos, selecionados 542 o ano passado, 154 contratados. Aumentamos muito o que a gente chama de parceiristas, né, de 45 para 113 em 2018, o número de projetos, que o primeiro ano, né, 2017, é o ano que a gente introduziu o conceito. Como esse conceito se consolidou, o segundo ano, fomos de 42 para 90 projetos, né? E aí, como eu disse, uma grande descentralização, né, com várias atividades culturais. Mais pedal noturno, festival multicultural, domingo no Paço, domingo no Parque, os territórios de cultura, que esse é espalhado pela cidade toda, múltiplos tons, que é uma descentralização aí não geográfica, mas de tribos. Então tem múltiplos tons: reggae, rap, rock, samba, poeira, então tem as várias tribos estão sendo sempre incluídas, né,
nas atividades culturais, e o Bibliotecas Vivas, né, esse programa muito legal também, feito em parceria com a comunidade, que descentralizou. Pode complementar, viu? Não é uma fala... Está ótimo. Além disso, né, um que é já tradicional, que é o Festival de Paranapiacaba. Neste mesmo conceito, a gente até escreveu aí Volta às Origens, mas que é a valorização da vila como principal atração, né? Eu me lembro, eu nunca esqueço essa frase que a nossa secretária, a resposta que a nossa secretária deu, quando no primeiro festival perguntaram se não ia ter nenhum grande show. E ela respondeu, nós teremos vários grandes shows, todo show é grande, né? Claro que o repórter quis perguntar se não ia ter um show de um artista mediaticamente conhecido. E nós preferimos não ter esse artista mais conhecido na mídia para ter shows espalhados por toda a vila e a vila sendo a atração principal. E o público aderiu. Tivemos mais de 80 mil pessoas por festival. Recorde absoluto nos 2 anos. Foram os 2 maiores festivais de público de toda a história do Festival de Paranapiacaba. 200 intervenções artísticas em toda a programação, mais de 300 artistas, e isso é prestação de contas, né, do festival desse ano. Nós vamos ter uma outra oportunidade para detalhar, porque ainda tem um tempinho para ele vir. Já está aberto os editais, tudo. Então, esse é o conceito, deu certo, conseguimos levar para os bairros, conseguimos priorizar os talentos locais, chegar no número muito grande de pessoas. A gente avalia aí que até o meio do ano nós vamos alcançar 1 milhão de pessoas em atividades culturais, né? Então, acho que é uma marca que tem que ser comemorada na cidade, né, em 2 anos e meio praticamente. E aí, para coroar tudo isso, né, todo esse novo modelo que levou à ampliação da presença cultural na cidade, e o andreense, de uma forma até para nós bastante gratificante, cobra a cultura, né? Ele valoriza a cultura, ele coloca a cultura, as atividades culturais como um ingrediente importante no conceito de qualidade de vida, né? Então, essa é uma característica de Santo André, e para a gente chegar a esse número, sem dúvida nenhuma, é importante. E para coroar tudo isso, a aprovação na Câmara, e eu quero aqui também aproveitar para agradecer os vereadores, né, que fizeram lá suas contribuições, emendas, mas sempre no sentido de colaborar, e aprovaram esse plano municipal, que é, como eu disse no início, o planejamento decenal, né, dos 10 anos das políticas culturais do município, né? Nós, dentro do sistema municipal de cultura, nós temos outros 2 elementos que já funcionam aqui na cidade, né? Cultura, e faltava, para ser aí a cereja do bolo, vamos dizer assim, esse plano municipal, que a partir de amanhã estará vigente na nossa cidade, oficializando, na verdade, esse novo conceito, com critérios e com diretrizes, estratégias e objetivos muito claros, para a gente poder continuar levando a cultura para vários lugares da cidade, para todas as tribos e para a maior quantidade de andreenses e de pessoas aqui da nossa região possível. Então, agora eu passo para falar do plano para a nossa secretária Simone. Boa tarde. Bom, como o Paulinho acabou de falar, um plano, ele tem a validade de 10 anos, né? É um plano que é um elemento do Sistema Municipal de Cultura, que, por sua vez, faz parte do Sistema Nacional de Cultura, né? Que é uma proposta do Ministério, seria o SUS da Cultura, né? O SUS da Cultura, né? Que é a proposta que o Ministério tenta implantar no país, né? Agora, para fazer parte do Sistema Nacional, né, as cidades têm que ter pelo menos o plano, o fundo e o conselho. Santo André já tinha fundo, já tinha conselho, não tinha o plano, né? O plano começou a ser elaborado em 2015, né? É um plano que obrigatoriamente é participativo, então fizemos 21 reuniões com a população, fomos para os bairros fazer reunião, e o plano, no fim, é reflexo, né, de todas essas reuniões e das conferências de cultura que já haviam acontecido na cidade, né? O ano passado, em 2017 e 2018, o plano teve as metas revisadas pelo Conselho de Cultura, a gente fez uma nova conferência e aí sim ele foi para a Câmara, né?
Por que a gente fez isso? Porque ele já estava com algumas metas vencidas, mas não tinha sido aprovado ainda, né? Então nós fizemos até uma redação diferente, em vez de estabelecer metas com o ano de 2023, por exemplo, a meta é até 3 anos após a aprovação, né? E agora a gente segue o plano. Eu acho que é importante falar assim, além de ser, né, um reflexo do que foi discutido, né, e é claro, de necessidades das políticas de cultura, e aí eu afirmo aqui, eu posso afirmar que elas são muito parecidas em vários municípios, né, as demandas. É importante dizer que a gente já vinha cumprindo as metas mesmo antes do plano ser aprovado, né? Então, por exemplo, a descentralização cultural, né, que é um ponto que está muito presente no programa de governo do prefeito, né, ele também é um ponto que apareceu muito no Plano Municipal de Cultura, né? Eu acho, se não me engano, ele é a primeira meta diz respeito à descentralização. Então, nós já vínhamos trabalhando em várias dessas metas, né, e outras, é claro, a gente vai começar a trabalhar agora. Então, eu acho que basicamente o que eu tenho para falar é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, só complementando ele. O plano é composto, a estrutura dele ela é mais ou menos a mesma para todos os planos, tá? Ela tem diretrizes, objetivos, depois tem estratégias de ação, né? As metas e as ações para chegar nas metas. Esses objetivos e estratégia e diretrizes desse plano, eles estão afinados com discussões assim mundiais na área de cultura, né? Então é um plano bem contemporâneo, né? Ele fala de diálogos interculturais, ele fala de diálogo com planos municipais de educação, né, para complementar. Que mais? Fala da questão da participação na cultura, que é muito importante hoje, muito discutida, né? Então eu acho que é um plano, apesar de ser um plano enxuto e dentro, né, de uma perspectiva de recursos e de condições mesmo de um município, né, ele é um plano bastante atual, bastante contemporâneo, né? Então, se Santo André conseguir cumprir, ele foi feito para que seja cumprido, né, tanto em termos de impacto financeiro, né, como em termos de capacidade de execução, eu acho que a gente já está fazendo mais do que um ótimo trabalho e um grande avanço, né, para a cultura na cidade. O que seriam essas estratégias de ação? Nas estratégias, olha, tem, por exemplo, a descentralização, eu acho que as estratégias não estão dentro do slide. Tem descentralização, tem estratégia que diz respeito à formação de público, tem estratégia que diz respeito à circulação de bens culturais, tem estratégia que diz respeito à modernização da gestão de cultura, né? E aí você fala de reposição de quadros, de formação, né, na área de gestão cultural. Tem estratégias que dizem respeito aos equipamentos e eu não vou lembrar de todas. Se precisar, a gente pode mandar também uma cópia do projeto. Bom, eu sou a Priscila, do Jornal União do ABC. Amanhã o plano entra em vigência, né? Vai ter alguma atividade especial na cidade para comemorar isso, para abrir para a população, já que vocês estão aí há 4 anos trabalhando em cima? Não planejamos, porque a gente, bom, primeiro estamos há 4 anos, né? Ele está meio até já assimilado por várias pessoas, né? Eu acho que foi uma vitória importante, mas a gente também não tinha uma previsão exata se ele seria aprovado ou não. Estava na Câmara, né? Então, não planejamos, né? O que a gente vai fazer, né, a partir da publicação e da vigência dele, é elaborar um material impresso para ser distribuído. São quantas metas, e além da descentralização, quantas que já estão em andamento, tendo em vista que já estava iniciado em algumas frentes antes mesmo da aprovação? Nós temos 55 metas no plano. Agora, para te falar... Não, as principais. As principais. A descentralização, mapeamento, tá? Elaboração de plano de manutenção de equipamentos culturais. Santo André tem quantos? Equipamentos? Ai, de cabeça assim, mas tem, uns 12 pelo menos. Né? Acho que por aí, né, Zé? Eu acho que um pouco mais, porque contando com as bibliotecas. Contando com as bibliotecas, mas as bibliotecas ficam no equipamento da educação. Mais metas. A questão da reformulação do organograma da secretaria. A questão de mapeamento da economia da cultura, a gente começou a trabalhar nisso. O que mais?
a questão da circulação de bens culturais, digitalização de acervos, que a gente está trabalhando, e a disponibilização de produtos pagos pela prefeitura à população. Por exemplo, produto do Fundo de Cultura. É um produto que foi pago pela prefeitura, a gente vai colocar ele em meio digital para a população ter acesso, né? Produtos das escolas livres, né? A gente também está organizando o acervo para colocar à disposição da população. Então, se o grupo de teatro da escola do Américo Brasiliense, né, quiser montar uma peça, um roteiro feito na Escola Livre de Teatro, ele vai ter acesso a esse roteiro, né, em meio digital, mas ele vai ter acesso. Hoje, as pessoas desconhecem um pouco, né, dessa produção das escolas. O que mais de metas? Tem também reforma dos equipamentos públicos de cultura? Tem uma estratégia que só diz respeito ao equipamento. Tá. Né? Então, Manutenção e reforma. Manutenção, reforma, adequação de ambiente, equipamento, né? Equipamento mesmo, som, iluminação, implantação de cafeterias. Aliás, a gente teve ontem, dia 20, a abertura do envelope da licitação da cafeteria da Casa da Palavra, né? Então essa também já é uma ação que a gente já colocou em andamento, para tornar os equipamentos mais acolhedores, né? Então essas metas que eu não estou com a lista de metas aqui. Perfeito. O Carlos Gomes entra aqui também ou não? Ele entra como equipamento. Tá, mas a reforma dele, a intervenção, entra aqui também nesse plano? Entra no plano como equipamento, porque ele tem o Conchita, o Carlos Gomes, são compromissos, né, que a gente tem de viabilizar as reformas, as obras necessárias. Ele entra de uma forma geral, mas a gente sabe que o andreense e nós também temos um sentimento especial por esses equipamentos, porque tem todo um histórico, né, principalmente com relação ao Carlos Gomes, de indefinição, de segurança, né, dessas pessoas que têm uma ligação lá com o antigo Cine Teatro, com o equipamento. Mas eles são as nossas prioridades dentro desse item, dessa estratégia genérica da gente recuperar todos os equipamentos da cidade, né? Porque está lá também a manutenção dos que já estão em pleno funcionamento, né? Então essa parte física ela é importante também, mas tem um aspecto conceitual que a gente também está destacando. E qual o impacto financeiro desse plano? Depende, porque o plano ele é conceitual, ele traça metas. Agora, o trabalho a partir, né, que já vinha sendo feito e agora, claro, com mais intensidade, porque ele passa a ser oficial, vamos dizer assim, né, e também garante para a cidade nos próximos 10 anos um direcionamento, né, para a gente não ter nenhum desvio aí como a gente teve nos últimos anos, infelizmente, né, da gestão cultural. Depende muito do que a gente vai agora, em cima das metas dos 10 anos, determinar. E aí entra a nossa capacidade, como a Simone colocou, não só operacional, né, e principalmente financeira. Né? O que a gente puder buscar de parceria, nós vamos buscar. Nós temos um financiamento, nós temos o Finisa, né, com a Caixa Econômica Federal, que é de 30 milhões, que está muito próximo de assinar. Aí dá uma... né, com esse financiamento aprovado, eu tenho certeza que essas metas vão ser aceleradas, entendeu? Então nós estamos buscando, né, não só com a nossa capacidade própria, né, o compromisso que está no nosso plano de governo, mas outros, né? Esse cronograma a gente deve apresentar aí nesse primeiro semestre de intervenções propriamente dito, baseadas no plano. Mas já tem uma data para essa assinatura com a Caixa? Não, nós estamos na fase de aprovação, fase final de aprovação desse financiamento, mas está muito adiantado e nós estamos muito otimistas. Perfeito. Porque a nossa capacidade de pagamento, nossa classificação é B, então não tem nenhum impedimento. Eu costumo dizer, a única vantagem de Santo André ter ficado 10 anos praticamente sem tomar nenhum empréstimo, fazer nenhum convênio, porque estava lá com suas dificuldades financeiras e com o nome sujo, como eu costumo dizer, é que não foi tomado nenhum empréstimo. Então, a hora que a gente limpa o nome da cidade, como nós fizemos, nós temos uma capacidade enorme, porque não tem nada, né? Você pega o município vizinho, São Bernardo, é um município que tem muito recurso de empréstimo, muitos projetos em andamento, mas uma capacidade futura menor que Santo André, de tanto que já tem de projetos em andamento. Então, a nossa capacidade é mais longa nesse sentido, né? De tomar
esses outros financiamentos a fundo perdido, ou com o BID, ou com a CAF, ou com a Caixa Econômica, enfim, governo federal. Então, essa é uma vantagem. Nós estamos ainda... hoje, Santo André vive a nível, com relação ao governo federal e com relação ao governo estadual, é a maior quantidade de recursos empregados da história da cidade. Né? Só do governo federal nós estamos chegando em 100 bilhões e todos os financiamentos que estão em andamento já estão próximos de 1 bi. Né? Então, isso porque a cidade ficou todo esse tempo sem poder tomar nenhum tipo de convênio de empréstimo, de financiamento ou de contrapartida. Então, isso para nós tem sido, e para o futuro vai ser ótimo, porque tudo isso daqui a pouco começa a se converter em obras, em melhorias, em equipamentos culturais, né? Então, é essa a situação. Desses desvios que o senhor citou, quais já foram corrigidos e quais estão em vias de? Não entendi. Dos desvios que o senhor citou em relação ao passado na questão da cultura, quais já foram corrigidos e quais estão em vias de? Essa questão dos grandes, aí a Simone pode responder até melhor, mas na nossa parte tinha muito essa coisa de a gente voltar a atenção para a cidade em si, né? Que conceitualmente, né? Prestigiar artistas locais, tribos locais, a cidade, descentralizar, mas aí a Simone... A cidade ficou muito tempo, a política de cultura, trabalhando com uma política que a gente chama de política de eventos, né? Então, que a população também gosta, né? E não é uma questão de gostar ou não, mas é que aí você tem um recurso limitado e quando você trabalha com grandes eventos, você vai fazer menos, né? Porque você gasta mais com cachê, você gasta mais com estrutura, né? E vai ter uma quantidade mais limitada de ações, tá? Além disso, quando você trabalha com grandes eventos, você não dá tanta atenção para o produtor cultural da região, né? Porque muitas vezes ele também não é tão consagrado, e quando a política de evento geralmente trabalha com um artista consagrado, né? O que nós fizemos? Estamos dando mais oportunidade para quem é da região, né? Obviamente, né? E consequentemente, nem que nós quiséssemos, nós também temos uma capacidade, né, financeira, e a gente não teria como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a opção do prefeito, né, é trabalhar a descentralização, que é uma coisa que a gente faz muito, mas é uma coisa que fica pulverizada na cidade e não tem tanta visibilidade, né? E, geralmente, os prefeitos, e eu agradeço muito ao prefeito por, né, não pensar dessa forma, eles preferem ter eventos de muito impacto e mais visibilidade na cultura, né? E nós fazemos desenvolvemos mais ações descentralizadas, valorizando mais a produção local, mas que tem menos visibilidade, né? Mas vamos chegar a 1 milhão de pessoas impactadas positivamente pela cultura. Não de uma vez só, num dia, até né? o meio do ano. Então, a relação custo-benefício é muito saudável para a qualidade de vida das pessoas, não tenho nenhuma dúvida disso. Secretário, eu gostaria de saber justamente sobre a conversa com os agentes culturais, né, daqui da cidade. A gente tem muita reclamação em relação a, enfim, fazer espetáculos no teatro. Como é que foi essa conversa e como é que isso entrou de acordo com... Tá no plano. Isso. Tá. Quando foi feito o plano, nós foram 3 etapas de diálogo, tá? Uma foi reuniões territoriais, que foram nos bairros. E aí nós conversamos mais com quem mora, com quem frequenta, né, do que com quem faz. Nós tivemos reuniões temáticas, que essas eram destinadas aos produtores. Então, discutimos cultura e juventude, cultura e cidade, cultura e formação, né? E tivemos uma consulta digital, né? Essas foram as 3 etapas. Depois disso, nós tivemos a conferência de cultura, que é aberta, né, à população toda. Além disso, a comissão que desenvolveu, que elaborou a redação do plano, ela era formada por 5 pessoas da Secretaria de Cultura e 11 da sociedade civil, né, que foram escolhidas em reunião aberta também, né? Então, a participação se deu nesse âmbito, tá? Hoje nós temos o Conselho de Políticas Culturais, que, aliás, está com inscrições abertas até o dia 1, né? Até o dia 1 de março, né? Ele se renova esse ano. E nós temos, no caso do teatro, uma comissão de pauta, que é quem escolhe os espetáculos, que é formada também pela prefeitura e pela sociedade civil, né?
Então, assim, edital. Quando a gente faz edital do aniversário de Paranapiacaba, seja qual for, sempre tem também uma comissão de seleção que tem a prefeitura e a sociedade civil, né? Que é para não ter parcialidade, na escolha, né? Então, eu sei, sempre vai ter reclamação, né? Eu sei que tem questões e a gente não consegue agradar todo mundo, infelizmente, né? É como a gente brinca com o orçamento da cultura, né? Porque eu estava brincando, falei, se eu tivesse o orçamento da prefeitura toda, mesmo assim eu não ia conseguir contemplar tudo, né? Porque isso também cria demanda. Quando você tem determinada postura, você cria novas demandas e aí a gente não consegue atender a todas, né? Mas é isso, a gente tem feito uma gestão participativa, né? Os dois céus, o Maré e o Ana Maria, que vai ser inaugurado, tem seus conselhos gestores. Vistoria amanhã, tá? Para quem tiver às 10h30 da manhã, estaremos lá vistoriando o final da obra, que está entrando na fase final. Procuramos sempre conversar e abrir o diálogo. É às 10? É às 10, desculpa, gente, que ela está falando. A Jéssica me corrigiu. Eu queria só fazer um comentário ainda sobre o plano, né? Porque vocês vão ter acesso ao texto, e aí eu queria explicar o seguinte: ele é um plano, como o prefeito falou, ele é genérico, entre aspas, né? Porque ele não está escrito lá ou Carlos Gomes, né? Ou o projeto X ou o Y, porque ele é exatamente para perpassar gestões, né? E se a gente começa a escrever, nomear, a gente acaba engessando, né? E de repente eu, né, ou o prefeito, ou quem elaborou o plano na época que ele foi elaborado, gosta mais de um projeto do que de outro, e aí você meio que engessa, né? Eu saio, entra outro secretário e fala, mas isso aqui eu não vou fazer porque minha prioridade é outra. Então ele é mais aberto, tá? E tem duas questões que nas discussões, depois que ele ficou pronto, apareciam sempre, que a gente não fala no plano nem especificamente de leitura, de políticas de leitura, nem de políticas de preservação de patrimônio. Por quê? No próprio plano tem a previsão de elaboração do plano de leitura, municipal de leitura, e do plano municipal de patrimônio. Então, né, agora eles têm um prazo para ser realizados, então esses dois planos vão tratar especificamente desses dois temas. Aí fora isso, como que eu acho que eu queria esclarecer. Hoje é um pouco mais centralizado no Passo e no CESAS, correto? Pelo menos é... Não. A gente faz... Não, mas... É que isso é que aparece mais. Então. Mas não é... Nós temos o Parque da Juventude, muito. Emia. Tem os céus, Comunidades, Céu Maré, comunidades que não... O Parque Celso Centros comunitários. Cabral, São centros comunitários. É que é aquilo que lógico, quando você faz no Passo, né, é onde chama mais atenção. É que é mais fácil o acesso, né? Não, e a gente fica sabendo, né? Uma dificuldade que nós temos, e que a gente vai, mas aí também é uma outra pauta, é com relação também à comunicação dos eventos, né? Sim. De tudo que está acontecendo na cidade. Acontece muita coisa. Todo mundo vai lá na internet, não sabe. E eu vejo que assim, quando a gente divulga o pós-evento, né? Olha, estive hoje no evento, as pessoas sempre falam aqui, pode ver, sempre tem 1, 2, 10, dependendo do evento, dizendo, poxa, se eu soubesse eu tinha ido. Né? Então, nós temos uma dificuldade que não é de Santo André, é da região metropolitana, que é muito dependente da capital, né? Nas grandes mídias, pelo menos televisivas, e a internet ajuda um pouco nisso, mas ainda não dá conta das pessoas. A gente faz faixas pela cidade, muitas vezes a gente até diminuiu, porque enfeia também, ao mesmo tempo que informa, enfeia a cidade. Então nós estamos buscando novas alternativas mais tecnológicas, estamos estudando. Está no plano também. Está no A comunicação é uma das estratégias do plano. No Cultura de AZ tem, por menor que seja o evento, tem todos. Lá tem todos. Lá tem Em todos. setembro de 2018, setembro e outubro, a Secretaria de Cultura chegou a realizar 200 atividades por mês. Lá tem todos. Estavam todas lá. Mas a gente precisa comunicar que cultura de AZ existe. É um outro desafio. Prefeito, e como é que chega nessa conta de 1 milhão de pessoas passando por esses equipamentos e por esses locais de cultura de Santo André? A gente contabiliza todos os eventos, tem alguns por estimativa, né, outros por livro mesmo, né, contabilizados, outros tem eventos que tem uma parceria com o Fundo Social, então
pela quantidade de doações que a gente recebe, como por exemplo esse fim de semana a orquestra, né? E que vai ser a doação de lápis de cor, de cera. Então nós vamos ter uma ideia ali pela quantidade de doações, uma ideia muito próxima da realidade. Claro que o teatro é mais fácil, né? Porque lotou o teatro, a gente sabe quantas cadeiras, né? Tem a bilheteria. Mas é a somatória de todos os eventos. É claro, pode ter gente que foi mais de um evento, está contabilizada, obviamente que sim. Mas o importante é que a gente está chegando próximo aí de 1 milhão de pessoas que foram a eventos culturais nesses 2 anos, o que para nós é muito gratificante. Na cultura, nós, a partir de 2017, implantamos um sistema que a gente está chamando de indicadores culturais, que também está no plano, né? E assim, é claro, se você for a fundo na discussão do que é um indicador cultural, o que a gente faz mais até agora é estatística. Mas nós temos coletado, né, evento a evento, toda a estatística. Então, assim, número de inscritos, número de participantes de evento, de reunião. Então, por isso que a gente tem, quando pede o número, né, a gente sempre tem. Antigamente, eu falo, porque eu trabalho na cultura há muitos anos, né? Precisa do número, é uma correria, né, para, né, quanto foi, como foi o ano. Não, hoje nós temos um sistema informatizado na secretaria, que isso também é muito difícil ocorrer em secretarias de cultura, que a gente está aperfeiçoando para virar um sistema de indicadores de cultura, né? Mas nós temos essa coleta, né, ela está na nossa rotina. Isso. Deixa eu tirar uma dúvida. Esses 30 milhões que vocês estão buscando junto à Caixa, tem relação com esse plano? Diretamente não. Apareceu uma oportunidade, né? Os equipamentos culturais precisam de manutenção, então juntou-se. Mas ele né, vai, sem mas dúvida ele vai cumprir nenhuma, a meta. Que ele vai fazer com que a gente cumpra as metas de uma forma muito mais rápida e mais confortável, né? 30 milhões para a cultura. Nem fala. Eu acredito que não tenha ocorrido, pelo menos na última década, com certeza não. Nada parecido com isso. A Simone, que tem uma vasta experiência funcionária de carreira da cultura aqui da cidade, pode dizer melhor, mas eu não me lembro de um investimento dessa monta em cultura. E é importante, né? O andreense valoriza a cultura. Pesquisa, né? Ele coloca os parques, coloca as atividades culturais como item importante no conceito de qualidade de vida, né? Então isso é uma tradição de Santo André que nós estamos resgatando mais uma e graças a Deus tem dado certo.